A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito da Energia, tem a honra de recebê-los para o webinar O Futuro da Distribuição de Energia, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Maria João Carreiro Pereira Rolim, presidente da Comissão de Direito da Energia da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia a todos. Agradeço desde já de estarem aqui para mais um Café com Energia, como a gente chama esse momento. E hoje a gente tem um tema muito interessante para discutir, um tema que envolve todo mundo, tem muitos assuntos para a gente tratar, que é o futuro da distribuição. Agradeço desde já aos palestrantes que estão aqui comigo, que todos têm muitíssimo a contribuir com esse tema, e tenho certeza que vocês terão imensas perguntas, porque eu já tenho um monte aqui que eu quero saber. Se eles não responderem antes, eu já tenho aqui planejado para perguntar. Bom, deixa eu apresentar para vocês quem está aqui com a gente hoje. A gente começa a dinâmica, que hoje será conduzida pela Jerusa, que será uma surpresa para mim também a dinâmica. Então, vamos lá. Bom, a gente tem aqui, como eu já disse, Jerusa. Jerusa é minha colega da comissão, é membro da Comissão de Energia da OAB também, advogada, mestre em energia pelo IEE da USP, com extensão em regulação e negócios de energia pela Florence School of Regulation, especializada em direito de economia e empresa pela FGV de São Paulo. Obrigada, Jerusa, por estar aqui com a gente. Temos também o Tiago de Barros Correia. Tiago é economista e mestre em planejamento de sistemas energéticos, ambos pela Unicamp, especialista em políticas públicas e gestão governamental pela Escola Nacional de Administração Pública e CEO da REG-E Barros Correia Consultoria. E ele também já foi diretor da ANEEL. E Rosana Santos. Rosana é diretora de Estratégia e Planejamento Regulatórios na Enel Brasil, tem mestrado em Máquinas Elétricas pela Poli da USP, mestrado em Renewable Energy pela Universidade de Oldenburg, na Alemanha, e doutorado em Energia pela USP. Obrigada também por estar aqui com a gente. Gente, um prazer ouvi-los, e eu passo a palavra para a Jerusa conduzir essa discussão. Obrigada a todos que nos assistem. Jerusa, a palavra é sua. Obrigada, Maria. Primeiramente, obrigada por abrir o espaço aí da Comissão de Energia para a gente debater um tema que é tão relevante e que vem ganhando cada vez mais urgência no endereçamento adequado. Toda essa discussão a respeito da alocação dos custos da atividade de distribuição, né, e o próprio papel da distribuidora, se fornecedora de energia, se provedora de fio, que tipos de serviço ela pode oferecer, não é uma discussão nova. Apenas para contextualizar, se nós lembrarmos lá atrás, quando o Mercado Livre começou a se consolidar, nós tivemos primeiramente uma discussão muito intensa sobre a alocação entre tarifa energia e tarifa de uso, e mais recentemente esse tema voltou à pauta, sobretudo com a inserção significativa da geração distribuída. E daí, só rememorando aqui alguns marcos, nós tivemos a consulta pública do MME em 16, que tratou da expansão do Mercado Livre, a própria CP33 também do MME. Na esfera da ANEEL, nós tivemos uma audiência pública que discutiu a tarifa binômia nos idos de 2018, e também temos aí a audiência pública que discute a revisão da geração distribuída. E são todos temas que impactam a atividade, que impactam a operação da distribuidora, a conformação da atividade de distribuição. Então, com a perspectiva de inserção cada vez maior dos recursos energéticos distribuídos e a própria mudança do perfil do consumidor, com esse impacto tanto na operação quanto no próprio mercado, a pergunta que fica é: o que será da distribuidora no futuro? É um imenso prazer receber tanto a Rosana Santos quanto o Tiago Barros. Eu sei que eles têm trabalhado ativamente nas análises e estudos a respeito dessa distribuidora do futuro. Já coloco aqui para a introdução acredito que eles devam abordar, mas uma perspectiva de que nós teremos aí concessões vincendas, né? As próximas concessões devem vencer nos
acredito eu, entre 5 anos, e como é que será o desenho dessas novas concessões. Então, como tratar essas mudanças, esses impactos, como a distribuidora se insere nesse novo contexto. Esse é o nosso tema do webinar de hoje, e a nossa dinâmica, a gente pretende, ao invés de passar a palavra para a pessoa ficar falando o tempo todo e depois para outro, a ideia é realmente um bate-papo, uma troca. Fiquem à vontade as pessoas para fazer perguntas aqui pelo Q&A, comentários também, pelo chat, eu estarei atenta aqui aos questionamentos de vocês. Muito obrigada, um bom evento para todos nós. Rosana, se você quiser tomar a palavra, fique à vontade. Bom, Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu adorei estar aqui com vocês discutindo esse assunto que está caliente, né? Porque a distribuição, no fim das contas, ela tem que se modernizar, ela tem que acompanhar a modernização do setor. E assim, a distribuição não é um dado por si só, ela precisa ser cuidada também para ser sustentável, né? É um pouco o que eu vou começar discutindo e mostrando para vocês. Eu tenho alguns slides que eu vou compartilhar, Gê, e eu acho que essa abertura, né, essas primeiras palavras, seriam no sentido de dar o panorama, dar o pano de fundo no qual a gente vai ter que conversar sobre o futuro da distribuição, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Já peço desculpa antecipada se eu me errar alguma coisa, mas acho que não, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Bom, o futuro da distribuição de energia, ele é o assunto do momento. Pelo menos assim, eu tenho ocupado quase 50% do meu tempo em olhar essa questão, todas as questões correlatas à sustentabilidade da distribuição e o que vai ser da distribuidora com todas as mudanças que a gente está vendo no setor. Eu tomei a liberdade de plagiar a EPE, esse gráfico essa figurinha da EPE, para a gente ter bem claro o que está acontecendo no presente. Eu acho que travou o som. No passado, você tinha um setor. Voltou, tá ok, Rosana. Voltou? A EPE, ela tinha, no passado, a gente tinha um setor muito verticalizado, né? Então, você tinha uma coisa bem direitinho, geração, transmissão, distribuição, e o consumo, cada um no seu quadrado, cada um desempenhando a sua... Era assim, todo bonitinho e bem entendido, né? Quando a gente olha para o futuro, é essa confusão de flechas que a gente vê aí, né? Então, o consumidor, ele adota e ele tem um outro papel. Você tem o consumidor que ele pode também gerar, por exemplo, no que você citou, Maria João e Jerusa citaram da geração distribuída, né? Você tem, além das térmicas e hídricas que são tradicionais do setor, você tem a entrada de eólicas e solares centrais. Está picotando a fala. Oi, vocês estão me escutando ou não? Está picotando um pouco. Vamos continuar, a gente vê o que faz. Eu peço desculpa, eu acho que deve ser a rede aqui onde eu estou. Então, você tem uma mudança muito grande nessa linearidade passada que você tinha no setor, passando a ser um setor não mais linear, né? A própria e-mobility vai mudar a sequência dessas flechas, a relação entre a distribuição e a transmissão também, porque a distribuidora, a partir de uma digitalização, a hora que ela virar uma plataforma, ela pode vir a ajudar a coordenar a carga com a transmissão. Então, você tem uma diferenciação muito grande dos papéis. Isso tudo que a gente está falando é o que a gente chama, no fim das contas, de transição energética. A transição energética, ela não é só a mudança na matriz brasileira, tá? O bonequinho do lado daí eu coloquei em sua homenagem, Tiago, tá?
Eu tentei achar um bonequinho parecido com você, não é muito não faz jus, mas, bem, a transição energética, no fim, ela não é só uma mudança da matriz, um esverdeamento da matriz, ela é a mudança dos papéis que a gente tem entre os diversos atores no setor elétrico brasileiro, tá? Ou no setor elétrico do mundo, né? Então, você tem o consumidor do futuro, que ele tem outros papéis, você tem uma matriz energética que está mudando, ela era hidrotérmica e passa a ser mais com eólica e solar, você tem a introdução da mobilidade elétrica, então você vai ter as centrais de carregamento, você muda a relação do consumidor com a rede elétrica. Para isso, muito provavelmente, você precisa de redes inteligentes para dar conta desse fluxo diferenciado, né? Porque você agora tem um fluxo que vai e que vem entre o consumidor e a rede, né? Você não tem mais um fluxo só unidirecional, lembrando da parte esquerda do primeiro slide, tá? Você tem a geração distribuída, por que não a resposta da demanda vindo dessa carga agregada na distribuição? Você tem uma série de elementos que compõem a transição energética e a distribuidora ela tem que se encaixar nesse cenário. Tá? Falando agora da modernização do setor elétrico, que todo mundo fala, todo mundo conversa sobre a modernização do setor elétrico, mas para a distribuição, quais são, eu separei, tem muita coisa que se fala sobre isso, e o próximo slide eu vou passar, mas eu procurei colocar aqui 3 pontos que são fundamentais para modernizar o setor elétrico no que diz respeito à distribuição, tá? O primeiro ponto é que a modernização, ao você olhar. Nossa, acho que a Rosana agora se foi, né? Eu acho que ela caiu. E agora, Jerusa, quem que a gente... Vamos esperar um pouquinho para ela voltar, ou o Tiago vai ter que nos falar sobre os temas. Não, a gente dá um jeito aqui, vocês que mandam. Tiago, se você quiser continuando e falando sobre a modernização, pensando até ela voltar. Tá, vamos lá. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? É uma ótima oportunidade de debater. Eu, assim, sou fã da Rosana, da Jerusa, da Maria, e eu sou fã de várias pessoas que eu estou vendo aqui, que já se manifestaram no chat, né? Então, esse tema, na minha opinião, é o tema mais importante, ele é o verdadeiro pilar da modernização do setor elétrico. Então, acho que a gente fica numa discussão, às vezes, ali sobre lastro e energia, né? E para lastro e energia, a gente tem várias soluções de prateleira. Na verdade, tem tanta solução que parece que está difícil de escolher qual que a gente vai seguir. Mas se você for lá na literatura, né, na verdade, aí a gente teria que procurar mecanismos de capacidade, né? E se você olhar a própria consulta pública 33, as notas técnicas, eles mapearam uma série de alternativas. Então, basicamente, a gente precisa escolher uma, claro, tem que adaptar para o contexto do Brasil, tem uma série de contratos legados, mas não é algo extingente do ponto de vista intelectual. A grande dificuldade é a modernização do serviço de distribuição, porque ela, de fato, é o processo de transição, está todo localizado dentro do âmbito da distribuição. Olha só a Rosana de volta. Rosana, você quer continuar, Tiago? Jerusa, você que sabe. Continua, Tiago. O raciocínio, aí você volta, Rosana. Não, continua, Tiago, por favor. Eu estou resolvendo o problema aqui. Vocês me desculpem, caiu a conexão aqui do meu lado. Não tem problema, não acontece várias vezes. Tiago, com você. Então, como a Rosana mencionou, o processo de transição de energia elétrica, ela é uma série de componentes que vão se acoplando, mas elas têm uma coisa em comum. Todas elas estão ocorrendo no âmbito da distribuição. É lá onde, de fato, está ocorrendo a grande revolução. Então, quando a gente fala nos 3Ds, né, de descarbonização, de distribuição e de digitalização, onde isso ocorre com um potencial disruptivo muito maior é no âmbito da distribuição. E aí a Rosana falou um negócio muito importante para mim, que é chave, a gente tem que trazer como conceito central desse debate como um todo. A distribuidora plataforma. O que é isso? É um modelo de negócio. Mas que modelo de negócio é esse modelo da plataforma? Ele é um modelo baseado no compartilhamento de infraestrutura, de ambientes de negociação, de dados,
para possibilitar que novos negócios surjam. Então, hoje, a distribuidora, ela basicamente opera um ativo de distribuição, ela tem regras muito rígidas e muito obsoletas para compartilhamento de infraestrutura, né? Eu digo assim, sem medo de errar, porque lá na ANEEL a gente queria mudar isso desde sempre, né? E basta olhar, né? Quem sai na rua e olha para um poste, vê que não faz sentido, né? Como é que está sendo compartilhado aquele poste, né? Com aquele emaranhado de cabos, muitos deles ali com muita capacidade sobrando, e você tendo aí o risco aí de acidente, fora a poluição visual. E por que isso ocorre? É um problema de propriedade, né? O poste é da distribuidora, ele já está remunerado na tarifa, aí a ANEEL quer capturar todo ou qualquer ganho adicional nesse compartilhamento para a amostragem tarifária, e como resultado não tem nenhum incentivo de gerar negócios em cima daquilo. E aí você tem cabos lançados à revelia e sem incentivo, né? Porque o custo de combater é maior do que a renda que você vai ter se regularizar. Então, gera um problema. E se a gente vai falar em compartilhar outros serviços, aí fica muito complicado, né? Porque já é proibido um monte de coisa, e sempre que você faz um compartilhamento, qualquer receita, 60% dela vai para a amostragem tarifária, 40% vai para tributo, não sobrou nada, né? Sobrou nada. Então, se a gente for pensar... Sobrou o custo para a distribuidora, Tiago. Não, porque ela não faz, ela não desenvolve, né? Então, assim... É interessante isso que você falou, desculpa interromper, mas você falou de incentivo. Eu queria realmente saber qual o incentivo que a distribuidora tem para fazer certas coisas, né? Eficiência energética, se tudo, no fundo, vai reduzir a tarifa dela. Eficiência energética e geração distribuída é pior ainda, porque tem a forma como o modelo foi desenhado tem um conflito de interesse muito grande. Veja, não é só porque você perde mercado, é porque a forma como você captura a eficiência econômica é com base no mercado. Então, se você fizer um investimento em digitalização dos medidores e isso fazer com que os seus consumidores sejam mais eficientes, porque você vai, como plataforma, disponibilizar serviços de conservação energética, né, e vai possibilitar um acompanhamento mais diário do consumo, e aí o consumo cai. O consumidor vai pagar menos no final do dia. E a gente está sendo mais eficiente porque está usando mais a estrutura. A ANEEL vai capturar isso como perda de eficiência. A distribuidora vai ser penalizada, né? E o mesmo vale para a geração distribuída em larga medida. Então, quando a gente pensa em futuro e a gente pensa em usar o valor da rede, dos componentes que estão sendo colocados na rede, a gente tem que pensar primeiro em revisitar quais são as atividades inerentes à distribuição e fazer com que ela não seja uma mera gestora de ativos, mas seja uma plataforma. Então, ela tem que ser capaz de aferir renda, e, é claro, tem que compartilhar com a modicidade tarifária, mas pode ser nos períodos revisionais, com ajuste no fator X. Não precisa ser essa regra leonina de capturar a receita na veia, né? E aí você cria um incentivo, né, regulatório conhecido pela ANEEL para que esses mercados se desenvolvam. Então, a gente teria que revisitar. Tem duas minas de ouro aí, que é compartilhamento físico de infraestrutura e compartilhamento do sistema de medição e dos dados. Então, a gente pode fazer isso para várias coisas, inclusive relações peer-to-peer. Então, compra e venda de energia elétrica hoje, sem ter que subir lá para a distribuidora, para a CCE. Então, tratado tudo no nível da distribuição. Hoje, com blockchain é possível. E esses modelos de negócio poderiam ser como um Airbnb, como um Uber, né? A distribuidora poderia ter uma taxa na transação que é feita. E uma taxa, talvez tarifa, né? No compartilhamento de cabos, né? De radiofrequência para comunicação, de postes, mas com a regra que incentive o compartilhamento, de fato. Então, esse, para mim, acho que é o primeiro grande ponto. A gente tem que revisitar a atividade de distribuição. E aí tem que retirar os empecilhos que tem, que a Maria mencionou, de conflitos de interesse. E aí a gente chega num segundo momento. Na hora que a gente revisita todas essas atribuições, será que a comercialização de energia tem que ficar debaixo da distribuidora? O exemplo que a gente tem do resto do mundo é que isso é facilmente separado. Inclusive porque a comercialização não é um monopólio natural, ela pode ter uma regulação muito mais leve. E a distribuição não, ela é um monopólio natural, a gente tem que olhar com um pouco mais de calma. Então, isso está lá intuído no PLS 232, agora renumerado na Câmara, né?
mas fala assim, ó, vamos estudar daqui a 42 meses a possibilidade de eventual separação, ainda que regulatória, né? Então, assim, tem que ser imediata. A gente não pode fazer o resto sem fazer essa etapa primeiro, porque tem conflitos de interesse que estão atrapalhando o mercado. Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, como pano de fundo, tem que separar, e aí a gente pode discutir, Rosana, os detalhes, né? Tem vários desafios associados a isso, porque a gente tem um legado, e a gente tem que revisitar a atividade de distribuição. Então, não é só separar, mas a distribuidora vai ter que ser uma plataforma. E outra coisa que a Rosana falou que é muito importante, ela vai ser uma operadora do sistema de distribuição, ela vai prestar um serviço de suporte à transmissão, ao Sistema Interligado Nacional, tomando decisões sobre despacho de fontes distribuídas, porque isso vai virar uma loucura, né? Vai ter geração distribuída em todo lugar e a gente vai ter que escolher qual delas que vão ter que gerar. Então, vai ter aí que ter alguma coisa equivalente à ordem de mérito, alguma regra que a gente vai ter que pensar. E esse serviço, se prestado, tem que ser remunerado. A ideia nossa era de fazer um jogral, então eu joguei um monte de ideia aqui maluca, eu não sei, Jerusa, se agora você quer comentar, passar para a Rosana. Espero que eu não caia mais, mas não vou nem colocar o eu slide. Acho que foi o slide, que estava bom antes do slide, o slide ficou pesado. Não, eu não vou pôr, não. O que eu estava comentando, né, da questão da sustentabilidade da distribuição, né, é que você tem no modelo brasileiro coisas para serem ajustadas, que se você tem uma mudança na matriz elétrica, você tem uma necessidade, e você tem uma necessidade de estabilizar essa energia que é fornecida, alguém tem que ajudar a pagar esses custos de estabilização da energia. Historicamente, esses custos estão muito alocados na distribuidora. Então, por que a gente precisa, no consumidor da distribuidora, né? Por que a gente precisa modernizar, né? E a modernização passa, inclusive, pelo que o Tiago estava falando, né? Por que a gente precisa modernizar? Porque esses custos ele tem que ser rateado por todo mundo que está no mercado, né? Tem que ser rateado pelo regulado, que está na distribuição, e pelo livre. Nesse sentido, Maria João, tem até um comentário para falar, porque qual incentivo ela tem? Porque vai diminuir a tarifa. Diminuir a tarifa não é uma má coisa. Tá? Pelo contrário, diminuir a tarifa é uma forma, inclusive, da gente ajudar a contribuir para diminuir a inadimplência. Tá? E obviamente, você contribui para a própria sociedade. Então, a distribuidora, ela não tem necessariamente, ela não ganha quando a tarifa sobe. Ela ganha quando o custo é bem remunerado da forma como o Tiago está colocando, que, de novo, passa pela história da separação que a gente chama de separação de D com C, tá? E aí, dentro dessa perspectiva que eu estava colocando, que era aquela flecha, né, que estava no meu slide, dentro dessa perspectiva, a segunda coisa que a gente tem que olhar, que faz parte da modernização, você tem que aumentar as escolhas dos clientes. É natural da modernização que você entregue aos clientes a opção dele escolher o seu fornecedor, por exemplo, de energia. Mas a infraestrutura de rede, ela está lá, ela é uma plataforma. Só que da forma como hoje está estruturada a distribuição, você pode ter o que a gente chama de espiral da morte. Porque, você imagina, hoje, a tarifa de distribuição nada mais é do que como você calcula o condomínio do seu prédio, por exemplo. Você tem um custo e você rateia pelos megawatt-hora consumido ali naquela distribuidora. Ora, se você tiver esse custo e ratear por cada vez menos megawatt-hora regulado, porque está todo mundo indo para o mercado livre, esse valor vai ficando cada vez mais alto e impagável. E aí tem um pouco a ver com o que eu falei sobre a questão da inadimplência. Quem consegue pagar uma tarifa, se a gente não solucionar diversos pontos para a gente modernizar realmente o modelo da distribuidora, né? Um deles por exemplo, evitar essa espiral da morte, né? Evitar a sobrecontratação, porque se o cara vai para o mercado livre e a distribuidora tem um monte de contratos que ela comprou no regulado, o que ela vai fazer com esses contratos? Ela vai vender esses contratos para o mercado livre? Eu estou começando a entrar já nos pontos que o Tiago estava falando, que a gente tem que olhar um pouco para ver como realmente preparar essa distribuidora do futuro, né? Então, o que a gente vai fazer com os contratos legados, né?
Então, tem muito contrato, está na distribuidora, beleza, foi como o modelo funcionou até hoje, mas esses contratos, eles não podem ficar na distribuidora sendo pago por cada vez menos clientes. Isso não faz sentido, né? Então, eles têm que ter uma forma de comunicação desses contratos com o Mercado Livre, ou seja, tem que dar um tratamento a esses contratos legados, né? A outra questão que tem que ser olhada, se a gente vai fazer realmente transformar numa distribuidora plataforma, que a gente chama de separação de D com C, né, da distribuição e da comercialização, e D vira uma plataforma de distribuição, tem uma série de consumidores, por exemplo, os hipossuficientes, né, pessoal baixa renda, ou mesmo gente que não consegue se migrar para o Mercado Livre, tem que ter um local de acolhimento para essas pessoas, né? Então, você tem que regular esse comercializador regulado, essa parte do comercializador regulado que vai cuidar dos hipossuficientes na sociedade, seja via um supridor de última instância, seja via dentro do próprio comercializador regulado, você tem uma tarifa especial, né? Então, por exemplo, uma outra coisa, Thiago, para a gente pensar, se você está fomentando o Mercado Livre e o cara perde a comercializadora e tem que voltar para o comercializador regulado, vamos supor. Qual é o incentivo que a gente vai dar para esse cara que voltou porque ficou sem, né? Para ele voltar para o Mercado Livre e não ficar sentado ali no comercializador regulado. Ou nós queremos que ele fique sentado no comercializador regulado. Então, temos que também pensar nessa questão. O outro ponto que eu acho que é fundamental também, a gente olhar a estrutura tarifária, né, que a gente vai ter. Tudo bem, a gente vai ter uma estrutura que vai ter fio e energia, vamos supor, tá? Então, a energia é do C e fio é do D. Mas vamos dar algum sinal tarifário do preço real da rede para o consumidor final? Vamos montar uma estrutura tarifária que ajude na resposta da demanda, por exemplo, aquilo que a gente estava falando lá no começo, né? Então, tem toda essa discussão da estruturação tarifária, né? Então, assim, passando rapidamente, tem vários outros pontos, eu só trouxe alguns para fomentar o debate aqui, né? Então, a sobrecontratação não pode ficar nessa distribuidora, né? Os contratos legados têm que ser olhados. Para fazer a separação de D com C, nós temos que olhar o caso dos que não conseguem ir, né, não conseguem separar. Temos que olhar também qual é a estrutura, né, dessa distribuidora. E, por fim, não menos importante do que todo o resto, né, para fazer tudo isso, o ideal é que a gente caminhe cada vez mais para uma digitalização, tanto da rede quanto do consumidor, né? Por que a digitalização da rede? Se o D, na separação, vai ser uma plataforma, né? Vai passar a ser aquele operador de rede de distribuição, né, que chama DSO, né, que é Distribution System Operator, né, e que vai conversar com o System Operator de uma forma diferente do que hoje. Se a gente vai ter esse DSO, qual é o nível de digitalização que nós temos que chegar, né? Eu acho que eu vou depois, no próximo bloco, até discorrer um pouco sobre isso, mas vai variar muito de região para região do Brasil. Nós não estamos todos regionalmente no mesmo patamar de consumo, de desenvolvimento da rede, mas se você pega uma distribuidora que nem a Enel São Paulo, que é super agregada, tem um poder aquisitivo um pouco mais alto, apesar de ter muita gente de baixa renda também, ali provavelmente deve fazer sentido você caminhar para uma digitalização cada vez maior, não só em termos de medidores inteligentes, mas também a digitalização da própria rede em si, tá? Então, assim, isso mais ou menos que eu ia falar no meu início, mas aí eu já peguei o gancho no que o Thiago falou e não pus o slide porque para não cair de novo, senão eu vou cair de novo, né? Eu acho que vale a pena, Thiago, a gente fala. O Thiago aí levantou a mão, a coisa, mas ficou ótima, assim. Eu só falei para o pessoal que talvez depois, se você puder disponibilizar a apresentação para quem... Não, com certeza. É um prazer, vai ser um prazer, mas assim, eu vou procurar fazer só de fala para não cair de novo, tá? Que eu não sei. Super claro, eu precisou do slide. Acho que o Thiago e a Jerusa querem contribuir, eu aproveito já para deixar a deixa, porque remuneração e estruturação tarifária me parece ser uma coisa muito importante. Recentemente, eu vi alguém comentar que a gente tinha que reavaliar
se vai ser essa remuneração, a estrutura remuneratória que a gente tem hoje, se seria por eficiência ou se a gente deveria pensar em voltar naquela estrutura de remunerar pela base, né? Esqueci o nome, gente, a remuneração pelo ativo, né? da rede. É, né? revenue cap ou price revenue cap. Esqueci, revenue cap. Bom, Tiago, Jerusa, vamos ver o que vocês têm a dizer para a gente. Jerusa, pode ir primeiro. Eu sei que você levantou a mão antes, mas se eu puder, só para contextualizar também, porque a gente aí acabou abordando tópicos e para o público, né, que acompanha aí a discussão, eu achei muito interessante, assim, primeiramente, né, Thiago, eu compartilho muito da sua visão, que é o tema mais importante. A sustentabilidade da distribuição, que é um dos tópicos, e a da transmissão também, que é um dos tópicos lá do Grupo Modernização. A gente está tão preocupado com os outros temas, mas tudo passa por isso, porque quando você está discutindo a transição energética, os recursos distribuídos, se você não resolve a questão do fio, não adianta. Então, a gente está vendo até agora a questão da corrida das outorgas, não tem capacidade em fio. Então, assim, é uma questão de capacidade apenas também. Mas, por outro lado, você tem a questão dos investimentos, a questão do retorno. Então, se a gente não olhar a distribuidora, que é onde tudo isso está acontecendo, né? Onde está entrando a mobilidade elétrica, onde está entrando o GD, onde tem resposta à demanda, onde a gente está vendo bateria também. Se você não resolve isso, a gente sempre vai estar nessa discussão reativa, né, de parte a parte, em relação à expansão. E acho que o caminho os recursos energéticos distribuídos vieram para ficar, então é inexorável e é desejável, né, que a gente avance, receba essa tecnologia de braços abertos, mas também essa operadora do fio, como é que ela fica? E aí o que eu entendi, e até me corrija se eu estiver errada, né, da fala de vocês, a gente então está vendo um espaço para novos serviços, e aí o Thiago abordou a questão da distribuidora, a plataforma. Eu achei muito interessante, Thiago, quando você falou do Airbnb, do Uber, do peer-to-peer. Se você pudesse explicar um pouquinho melhor para a gente como é que funciona isso. Eu sei que você estuda também modelos aí de fora e gostaria de pedir para você explicar isso. E também, mas pode ser mais adiante, você e Rosana, se vocês puderem abordar a questão sobre a ética de regulação econômica mesmo, porque um ponto fundamental é esse. O desenho dos nossos contratos hoje foi feito lá atrás, o regime do price cap, a gente tem lá, ao longo dos anos, se consolidou parcela A, parcela B, e nessa parcela A, que é o custo não gerenciável, se apoia aí a compra da energia regulada. E nos últimos anos, o nosso modelo pautou-se muito na expansão da geração via ambiente regulado. Então, a gente tem aí um passivo, eu nem deveria usar a palavra passivo, porque passivo é uma palavra que às vezes tem uma conotação ruim, mas querendo ou não, você tem um portfólio de contratos de longo prazo no colo das distribuidoras. E a flexibilização da expansão, né, a flexibilização do mercado livre, da abertura de mercado, correndo em paralelo. Então, na sua visão, primeiramente, se você pudesse abordar um pouquinho melhor a questão da distribuidora plataforma, e depois você e Rosana, se vocês pudessem abordar um pouco essa questão essa distribuidora nova, como eu disse, acredito no prazo de 5 anos, a gente tem as primeiras concessões vencendo. Como é que vocês enxergam essa regulação nesses novos contratos, esse novo desenho do contrato de concessão da distribuidora? Ou seja, tem margem? O que a gente tem que prever nesses novos contratos para, de algum modo, acomodar todas essas mudanças que estão acontecendo, sabendo que a evolução tecnológica é muito mais rápida do que a regulação, do que a legislação? Obrigado, Jerusa. Bem, eu vou começar pelo ponto que eu queria, né, falar, que tem a ver com a questão dos contratos legados, que eu acho que é um pouco mais simples, a gente já pensou bastante nisso, e eu acho que a gente tem uma solução razoável, né, para esse problema que parece intransponível. E a questão da plataforma, como ela é mais aberta, né, aí eu vou deixar um pouquinho mais para o final. Mas é o seguinte, hoje a distribuidora ela tem que atender, por obrigação legal, a totalidade do mercado dela. Então, do que a gente está falando? Vamos ser bem claro. A distribuidora compra energia basicamente para 3 coisas. Atender a carga própria dela, que é nada, e ela compra energia para atender as perdas do sistema elétrico dela, porque ao contrário do âmbito lá da geração, né,
em que, quando ela negocia, né, ela entrega no centro de gravidade, né, e aí, do supermercado, desconta as perdas, e a distribuidora compra lá no centro de gravidade, desconta as perdas. A energia injetada no âmbito da distribuição, as perdas, elas são transparentes para o consumidor. Então, se a gente caminhar para um mercado que vai separar as atividades, vai continuar dessa forma. Por quê? Porque perda técnica é inerente e perda comercial se combate via fiscalização, né? Porque é gato, é alguma coisa física, né? Então, isso vai continuar com a distribuidora. E ela contrata energia para atender os consumidores que podem migrar para o mercado livre ou não. Então, se a gente, quando a gente olhou o modelo original, a migração de consumidor é tratado como alguma coisa natural, porque está dada a oferta de energia, e se o consumidor migra, a distribuidora pode descontratar. Ela descontrata e iria para lá. Aí, essa ideia original começa a ter as restrições. Olha, não posso descontratar tudo, porque os projetos novos são todos baseados no financiamento de longo prazo, que a garantia é o próprio contrato. Então, vamos descontratar só as existentes. Ok, então vamos descontratar só as existentes, não tem problema, porque a expansão, né, a gente contrata via leilão novo e o Mercado Livre pode contratar essa expansão por transbordamento. A gente compra lá uma usina hidrelétrica, 70% vai para o regulado, 30% vai para o livre começou a comprar eólica, então está tudo certo. Na prática, o que aconteceu foi que todo o modelo levou a uma sobrecontratação estrutural das distribuidoras, até por incentivos regulatórios, né, Maria? Você incentivou a distribuidora a ficar sobrecontratada, tá? E você hoje não tem mais como descontratar, porque acabaram seus contratos existentes em grande parte das distribuidoras. O que elas têm são cotas, que elas não podem dispor livremente, e é um contrato barato, tanto de Itaipu quanto daquelas usinas que prorrogaram. Então, a gente começa a ter um problema aí de como é que descontrata. E aí, esse aqui é o dilema, e qual que é a solução que a gente estudou e a gente propõe, né? Olha, separe imediatamente, não espera acabar o contrato, não espera abrir o Mercado Livre, separe imediatamente D de C. A gente já tem condições de fazer isso agora, do ponto de vista tecnológico e de tratamento de legados, o quanto antes é melhor, porque eu não vou deixar recontratar essas térmicas que estão aí girando e os caras estão querendo recontratar de novo. Separa logo. Né? Tiago, separa imediatamente, separa a propriedade ou só separa a atividade? Tem que ter uma transição. Primeiro a gente separa o contábil, e aí dá, tipo, alguns anos... A gente fez a verticalização, então. E depois, no final, tem que ser mesmo empresas diferentes. E você pode incentivar que eles acelerem para isso. Mas na hora que a gente separar, todo o contrato legado, esses contratos de compra, vão para a comercializadora, porque ela vai ser criada com um portfólio de contratos e com uma carteira de consumidores. Então, vai lá para ela. O que é que fica com a distribuidora? As perdas. Ela tem que continuar comprando perda e a carga própria. Então, ela fica com esses contratos que ela tem hoje uma porcentagemzinha pequena para cobrir perdas, e a partir de agora, a distribuidora pode comprar energia no Mercado Livre. Porque para combater perdas, eu não preciso ter esse leilão. Mas como é que eu vou controlar o preço? É banco de preço. Você monitora como é que está sendo comprada a energia, né, e repassa para a tarifa, né, a média, como a gente faz com qualquer outro ativo, né, ou qualquer outra medida central aí. E quando a gente migrou para o comercializador regulado, todos os contratos, a gente precisa entender agora o que é o comercializador regulado. Ele é um varejista, ele é um comercializador livre, ele pode vender esse portfólio de contratos livremente, né? Agora, ele tem obrigações adicionais, que a Rosana mencionou, que é para o atendimento do consumidor hipossuficiente, o suprimento de última instância. Então, assim, todos os consumidores, quando migram, eles migram automaticamente como consumidores de suprimento de última instância. Então, para isso, vai ter ainda uma tarifa padrão, que a gente vai ter que calcular ela com base no custo da energia, um OIM bem pequenininho e umas receitas irrecuperáveis, porque o suprimento de última instância precisa considerar receitas irrecuperáveis, né? Como hoje já é considerado, né? Porque mesmo o inadimplente tem que ser atendido, né? Dado alguma medida. Então, o cara tem um histórico ruim de pagamento, mas se ele está negociando comigo, eu ainda preciso atendê-lo. E aí só no irrecuperável é que vai ter rebatimento. Agora, bem, parece que resolveu, mas não está resolvido ainda, porque o contrato legado é muito caro. O que foi para lá é mais caro do que o que está no Mercado Livre, né? Então, a gente tem que descontratar as térmicas e não contratar novamente.
então tem que ser contratado via reserva termoelétrica a partir de agora. Itaipu a gente vai renegociar. Cotas, e aí pode ser que fique barato. Cotas, se falam em acabar com as cotas, aí tem que ver o que acontece, mas se for para ficar caro, né, como eles estão falando, preço de mercado, podia ser igual pro Infra, né? Até entre todo mundo, né, livre e regulado para acabar com essa assimetria. E um outro ponto que eu acho que é bastante curioso é que, por exemplo, quem migra para o mercado livre ganha o desconto de CDE no fio. E esse desconto não é computado quando ele está na distribuidora. Embora não sei por quê, porque a lei fala que é consumo, não diz que é regulado livre, né? Mas na hora que vira consumidor, comercializador regulado, que seja, já não é mais a distribuidora, então o subsídio vem. Ou então a gente acaba com esse subsídio de vez, para a parte do consumo, deixa só para a parte da geração, ou vai ficar equânime, vai ficar igual, não interessa, mas você não vai mais migrar para o livre para ter um subsídio adicional. Não tem mais esse ganho, porque todo mundo vai ter igual. E a outra coisa que tem, que é o último ponto que fecha, é que eu contratei essa energia para atender o consumidor. E se o consumidor quiser sair da condição de supridor livre, de supridor de última instância, né, de suprido de última instância, para negociar preço, então ele, a princípio, tem que ficar com os contratos ao PMIX, na carga dele, para a média dos últimos 12 meses, ao PMIX, durante um período de tempo de transição, que pode ser um A-4, um A-5. Ah, mas o consumidor vai virar livre e tem que ficar com o contrato por 5 anos. Sim, o contrato foi comprado para ele. Eu não posso descontratar. Agora, ele pode negociar com o comercializador dele um desconto. Ele subroga o contrato para o comercializador e fala, olha, eu quero sair aqui do comercializador regulado e quero ir para um comercializador livre. Só que eu tenho que ficar com esse contrato por 5 anos. O comercializador pode pegar esse contrato, jogar no portfólio dele e falar para o consumidor, eu te dou um desconto, pode vir para cá. Eu consigo acomodar isso. Né? Porque eu não posso deixar isso tudo lá no comercializador regulado e aí o espiral da morte que a Rosana falou volta tudo de novo. Então, se você quiser sair, leva a tua energia. Eu comprei para você, ela é sua, não é minha. Né? Não é minha, é sua. Né? Você já tem um contrato comigo. Essa regra de transição não é tão absurda. Né? Se você for pensar, né? O consumidor está numa situação igual a dele, não piora, e ele tem o direito potencial de melhorá-la. Então, já é alguma coisa. E depois do período de transição, está tudo livre. E a partir disso, a distribuidora, a comercializadora nova teria que dar um jeito de se livrar desses contratos. Né? Mas, a princípio, saindo as termoelétricas, os contratos ficam bem inviáveis. Então, assim, o ponto do contrato legado se resolve fácil se você faz a separação logo. Agora, se você esperar e o Mercado Livre começar a abrir, na hora que você separar, você vai ter uma sobrecontratação muito maior. Você vai ter um PMIX muito maior. Então, precisa fazer isso agora. Quer fazer uma pausa ou eu já mudo para a plataforma? Não, eu tenho, assim, da forma como você coloca, né, a questão dos contratos legados, é uma forma lógica, né? Mas você tem que, assim, a hora que você começa a entrar no The Devil Lives in the Details, né? A hora que você começa a entrar nos detalhes disso, você tem, não é o mesmo risco, né? Quando o cara sai com o contrato dele, né? Se esse PPA foi dado como alavanca para financiamento, né? Como colateral para financiamento, o cara que sai não tem o mesmo risco do cara que estava originalmente. Então, você tem que ter uma avaliação de risco aí, passando pelos financiadores. Tal, o financiador, né? Nesse ponto, só esse ponto. De quem né? Só nesse ponto. Você está vendendo a PMIX, então não há a troca do contrato. O contrato continua com o comercializador regular. Que aí tem um problema de troca de garantias também. Né? Então, você não muda o contrato. O que você fala para o cara é o seguinte, você assina comigo um contrato novo de 5 anos, a PMIX. Então, eu tenho um contrato com os meus fornecedores, que não muda, e continua com o regulado, e continua com o melhor tipo de proteção que a gente pode dar. Agora, todos os consumidores, eles assinam como se fosse um contrato derivativo. Olha, é ao PMIX, né? Não é... E o que é legal do PMIX é que ele já conta sobre a contratação. Então, mesmo que eu esteja contratado só 100%, no PMIX já tem o preço da sobrecontratação. Mas você tem razão, Rosana, sempre tem lá o diabo sempre mora nos detalhes. Agora, assim, a opção colocada na lei eu acho ridícula, é criar 2 novos encargos. Vamos resolver isso.
A gente pode pensar em outras opções, porque, se eu entendi, a gente teria um mercado de comercialização dividido em regulado e comercializador regulado e comercializador livre. E o regulado teria esse tipo de norma, né? E aí, esse modelo que o Thiago colocou, ele é um dos modelos possíveis, tá? Você cria da comercializadora do spin-off, né? Da comercializadora da distribuição, você cria uma comercializadora regulada, né? Mas existe discussão sobre outros modelos, onde todos os comercializadores acabam ficando livres, né? Você só tem comercialização livre, e você cria só a figura do tal do supridor de última instância que o Thiago falou. Realmente, assim, não tem modelo melhor ou pior, tem o que mais se adequa à nossa realidade. O modelo que o Thiago colocou, ele tem, digamos, uma característica, por exemplo, que dentro de um grupo econômico, e assim, sinceramente, dentro da Enel nós nem discutimos isso, tá? Mas assim, dentro de um grupo econômico, você poderia até agregar todas as comercializadoras reguladas, né? Você fica com fio separado e agrega todas as comercializadoras reguladas, e você tem, inclusive, uma diminuição do risco de portfólio, porque você consegue trocar contrato melhor e mais fácil entre Essa era uma pergunta que eu ia dizer, se um comercializador num grupo pode ter um livre e um regulado, porque ali ele maneja melhor. A nossa proposta é que o comercializador seja livre. A gente chama ele de regulado porque ele tem uma obrigação acessória de ele também seria ser regulado. Uma missão de serviço público, digamos. Ele é um comercializador. Porque assim, quando você olha lá na Europa e nos Estados Unidos, no Texas, na Califórnia, o regulador designa um comercializador para ser o supridor de última instância. Então, aquele comercializador ele ainda é livre, ele pode negociar preço e vender livremente, mas ele tem uma atribuição adicional, que é atender o supridor de última instância. Aqui na Europa, que é o termo até que o tratado usa. Ele não fala de serviço público, ele fala de atividades com missão de serviço público. Eles têm são livres, mas têm, às vezes, obrigações contratuais, etc., de fazer algumas atividades. Eu vejo bem assim. Ele seria um comercializador livre, mas que tenha função pública ou missão de serviço público naquele particular. E naquele particular ele tem uma regulação, digamos assim. Interessante. Então, a ideia é essa, ele é livre, só que é como se ele também fosse designado para o supridor de última instância. E aí, esse comentário da Rosana faz todo sentido. Pode fundir, pode chegar lá para a ANEEL e falar, olha, eu fiquei com o meu supridor de última instância só nessa daqui, criei outra, e eu posso vender livremente no mercado livre, e eu posso ir atrás de clientes livres. Eu posso ser agressivo e chegar para um cliente que já saiu e falar, volta, eu tenho preço, porque agora eu não estou mais obrigado a comprar térmica, leilão, não sei o quê. Aí é contigo, meu amigo, vá atrás do seu portfólio de contratos. Agora, eu acho que dentro dessa discussão, uma outra coisa que está bem, sempre vem, né, quando a gente entra nessa discussão, você precisa de um nível de digitalização para conseguir fazer tudo isso, né? O que você precisa para fazer tudo isso? Se a gente não... Vamos só uma coisa que o Thiago falou, não, a gente tem que fazer de forma imediata. Tem que fazer de forma imediata se o resultado desse produto for sustentável. Exatamente pelo que eu estava falando no começo lá da questão da espiral da morte. Mas nós temos uma oportunidade de começar a endereçar isso, talvez até de forma não imediata, Thiago, que eu entendi o seu ponto sobre o imediato, mas você tem já alguns contratos de concessão vencendo aí, o primeiro, se não me engano, é do Espírito Santo, já logo em 25. Então, eu acho que talvez não de forma obrigatória também, isso precisa ser pensado, porque talvez não faça sentido em alguma região do país fazer essa separação. Então, eu acho que também tem que tratar desigual os desiguais. Nesse sentido, eu acredito que sim, que tem a ver um pouco com o que eu vou falar em seguida também, tá? Então, nós temos uma oportunidade. Eu estava até conversando com o Jerusa um pouco antes, né, na preparação para esse bate-papo nosso aqui, que essa oportunidade da renovação dos contratos, ou da prorrogação, ou da relicitação, prorrogação provavelmente, né, dos contratos de distribuição, é onde a gente pode reformular esses contratos e deixar tudo preparado dentro desses contratos
e respondendo já diversas das questões que vocês colocaram, inclusive algumas coisas que o Thiago colocou, e deixar como uma opção ali dentro já preparado o contrato, porque hoje em dia você teria que reformular o contrato todo, né? E aí você tem contrato tipo 1, contrato tipo 2, aí eu acho que a gente poderia nesse momento aí das renovações que estão chegando, também aproveitar esse momento, talvez, para deixar como opcional essa questão da separação. Primeiro, das atividades, como você falou, Maria João, tá? E caminhando para uma separação de fato, né, da coisa. Primeiro, contabilmente. A Espanha, por exemplo, tem muito lugar que ainda está só contábil a separação. Não evoluiu para uma separação de fato, né? Ficou a separação contábil. Assim como o próprio supridor de última instância, em muitos lugares, ele acaba que tem que receber um subsídio muito forte, porque ele tem que ter uma tarifa que acomode, né, o que ele tem que acomodar, e tem que ver de onde vem esse subsídio. Então, tem algumas coisas que nós precisamos equacionar no setor, assim. A ideia é muito boa, mas eu só estou alertando que tem algumas coisas que precisam ser equacionadas, principalmente essa questão de subsídios, que são subsídios necessários, tá? Subsídios necessários, a gente tem que acabar com eles, mas tem subsídio que é necessário. Supridor aí de última instância, você pode fazer, aqui eles fazem também, aqui eu digo na Europa, eu estou em Portugal, não sei se aqui, é um leilão mesmo, uma licitação para escolher, porque para ele é um portfólio seguro também, porque vai ter uma rentabilidade menor, etc., mas é uma rentabilidade fixa, então cria um mercado, em vez de ser um fardo fazer, na verdade, tem muitos que querem, porque dentro da plataforma dele fica um pedacinho seguro. Desculpem não resistir com vocês. Mas em relação a essa questão do subsídio, rapidinho, Rosana, é claro que a gente vai ter que continuar com alguma coisa semelhante à tarifa social, né? E aí, quem é que teria direito a esse subsídio, né? A distribuidora continua tendo, porque a gente ainda vai ter que, eventualmente, ter a parcela do fio do subsídio, né? Então, mesmo o consumidor, quando a gente separar o consumidor social lá, o de baixa renda, ele ainda vai ter que remunerar fio. Então, e com todos os problemas, né, de inadimplência para essa parcela também. Então, a gente tem a tarifa social na parcela fio, e na parcela energia, só que teria direito a isso seria o supridor de última instância, dentro da tarifa de última instância. Então, o comercializador regulado não recebe subsídio se ele não está dentro da tarifa de última instância. Se ele pegar um consumidor e migrar para preço, aquele consumidor não mais pode ser tratado como subsidiável até ele falar, olha, não dá, quero voltar para a última instância. E a tarifa de última instância, ela nominalmente, ela vai ser mais cara do que o preço, porque ela tem lá receitas recuperáveis, né, que no preço você vai acabar meio que diluindo, né? E não pode ser receitas recuperáveis do histórico que a gente tem hoje, tem que ser do histórico dessa parcela de consumidores, né? Desculpa, Rosana, só para enquadrar os pontos que vocês dois colocaram do supridor de última instância, da distribuidora, então a gente tem aqui, né, a perspectiva de você ter a distribuidora operadora, a distribuidora comercializadora. E me ocorreu o seguinte também, lá na origem do modelo, né, a ideia era ter uma distribuidora, a distribuidora tinha total liberdade para comercializar. Então, a gente tem que lembrar que antes de 2004, na época do Recebe, a distribuidora, ela atenderia consumidores livres e ela também comprava energia livremente no mercado. A origem estava nisso. E aí, logo no início, começaram a ter os problemas de self-dealing e uma preocupação muito grande no poder de mercado da distribuidora. Então, eu estou entendendo assim, a gente tem aqui um modelo até para resolver os contratos regulados, essa questão da separação de D com C. Uma das possibilidades é você ter a distribuidora comercializadora atuando mais livremente, né, Thiago, que acho que é esse modelo que você colocou, e o outro é o que a Rosana falou, que não seria atuando tão livremente, mas ela atua mais como a supridora de última instância, ou seja, ela tem uma atuação mais restrita. E aí uma colocação para vocês dois, e acho que a gente pode até avançar para aquela questão que a Maria também colocou logo no início, que é do conflito de interesses. Uma das grandes, e eu sempre falo isso também, informação hoje é poder. E a distribuidora, nessa nova atividade dela, que a gente falou da plataforma, queria também entender como é que vocês enxergam a plataforma de serviços. Então, compartilhamento de infra, a medição inteligente. A distribuidora, ela sai à frente
de outros que pretendam prestar esse serviço. Nem sei se aí vocês, a visão de vocês, se caberiam outros prestando esse serviço, ou se seria realmente somente a distribuidora. E aí ela tem essa informação, digamos, privilegiada. Então, também na visão de vocês, como é que fica esse conflito de interesse? Se a gente tem regulação para isso, ou ferramentas para o regulador, para que ele possa controlar isso? Porque eu estou entendendo o seguinte, com a distribuição de C com D, a gente meio que tem superada a discussão da alocação de custos, que eu acho que nessa separação, um propósito maior dela é você também ter uma alocação racional e eficiente dos custos de cada atividade, que aí a fio ela será remunerada pelos seus investimentos. Mas nesse mercado que a gente está vendo, energia como serviço, e aí, Rosana, se você quiser começar e depois você passa a bola para o Thiago, se você puder comentar um pouco em relação a isso, o que vocês têm visto em relação a essa discussão de conflito de interesse, mecanismo, ferramenta regulatória para combater isso? Tem uma pergunta aqui, antes de vocês que já podem abordar, que é até da Solange Davi. Obrigada, Solange. Sobre o custo da digitalização, porque você mencionou, Rosana, que é preciso digitalização. E quem é que paga? Faz sentido a gente ter um subsídio, não é um subsídio, um pagamento mesmo, um dinheiro público para fazer essa transição, ou isso virá da onde? Quem pagará, né? Vou responder, tá, Thiago? Olha, assim, vamos dando até no segmento da minha fala anterior, né? A questão da digitalização, ela não é condição sine qua non para a gente começar a modernizar, até começar a fazer algumas coisas que Thiago tinha colocado. Tem muita coisa que dá para fazer até sem colocar um smart meter, um medidor inteligente, tá? A digitalização, ela não pode ser um fim em si só. Tá? Ela tem que trazer vantagem para a sociedade e ela tem que trazer vantagem para o consumidor e para a concessão. Tá? Aí eu estou falando agora até da concessão da plataforma. Tá? Como que a gente tem que tomar a decisão de investimento? Se essa análise de custo-benefício em cima da digitalização, ela for positiva. Tá? Quais são o que a gente tem que olhar? Quais são os benefícios para a sociedade? Quais são os benefícios para a concessão? Quais são os benefícios para o consumidor? Vou dar 3 exemplos aqui. Para a sociedade, você tem, por exemplo, a questão dos medidores inteligentes, você tem uma possibilidade de ajudar a diminuir a emissão de CO2, porque você, provavelmente, porque tem fatura digital, você diminui a frota de carros na rua. São benefícios que têm que ser quantificados. Até um trabalho que a gente fez junto com o próprio Thiago, que está aqui, por isso que eu falei para ele, eu vou responder, porque a gente fez esse trabalho muito juntos, essa análise de custo-benefício para uma das nossas concessões. Por exemplo, para o governo, né, tem que fazer sentido que aquele investimento que você está destravando, né, você gera tributos e empregos, certo? Porque você está fazendo alguma coisa na indústria 4.0, você está realmente colocando empregos de qualidade, provavelmente, e destravando um investimento que não ocorreria de outra forma. Então, tributos para o governo. Para a concessão, você tem, para essa plataforma, você tem uma diminuição, provavelmente uma diminuição de custos operacionais. Tá? Você consegue ir para a fatura digital, você consegue fazer corte e religa remoto, vamos supor. Né? Não precisa ser só remoto, mas você tem essa possibilidade. Né? Você tem isso eu posso detalhar um pouco mais para frente, mas assim, se você coloca, por exemplo, um medidor inteligente, você tem novos serviços que você pode oferecer para a sociedade. Depois a gente pode até entrar o peer-to-peer, que o Thiago falou, mas tem outras ideias, tá? Então, você tem que fazer uma análise de custo-benefício, Maria e Jerusa, que mostre que aquele investimento, ele retorna para a sociedade. Porque digitalização por digitalização não faz sentido. Aí, respondendo a pergunta da Solange,
na nossa opinião, não tem que ter uma obrigação de digitalização. Tá? O que tem que ter é uma indicação de como que você faz essa análise para decidir pela digitalização. E eu vejo que no Brasil, como eu falei antes, algumas áreas de concessão provavelmente ainda não estão no ponto de receber isso, porque o custo vai ser muito maior que o benefício e a tarifa fica impagável, vamos supor, porque você faz um investimento muito grande e o benefício não é tão grande, então fica muito alto o custo da tarifa, e outras concessões onde isso faz sentido. Tem que partir de um custo que a gente chama de CBA, Cost Benefit Analysis, tem que partir disso, tá? A resposta para a Solange é, não tem que ter uma obrigação, tem que ter uma forma de decisão, tá? E essa decisão tem que fazer sentido. O Ministério da Economia tem uma metodologia de fazer análise de custo-benefício para projetos de infraestrutura em geral, e essa análise foi a que a gente utilizou, e se é positiva, aí sim você começa a tomar as decisões de investimento. Aí, Gê, entrando na sua pergunta, o que vai ser essa plataforma? O que ela vai oferecer também, né? Vai muito do nível de digitalização que você conseguir naquele momento, tá? Você, por exemplo, em São Paulo, tem o projeto que está sendo feito, que é o Urban Futurability, na Vila Olímpia, tá? Que ele realmente é uma digitalização de rede, chega até em carregadores para e-mobility, está previsto sensores na rede inteira para dar on-time e online tudo que está acontecendo na rede, então você melhora, inclusive, a qualidade do serviço e começa a destravar o oferecimento de um monte de outros serviços e de business model, não só para DSO, mas para outros interessados, a partir da informação desses dados agregados, tá? Você tem até, por exemplo, informação meteorológica mais precisa, assim, só dando um exemplo. No caso dos Smart Meter, eu vou até deixar um pouquinho mais para frente para a gente poder conversar sobre isso, mas no caso dos Smart Meter, por exemplo, se você tem uma instalação mais massiva numa concessão onde faz sentido, você pode, por exemplo, fazer o multimetering, né, de vários utilities na cidade, gás, você pode medir, e a DSO pode vender esse serviço para a distribuidora de gás, porque o medidor está ali e pode ser usado, tá? Pode fazer o faturamento também para outros. E tudo isso, se for capturado de forma inteligente em prol da modicidade tarifária, e não que não fica nada e não tem incentivo nenhum, que é o que a gente falou lá no começo, muito provável que faça sentido para a gente partir para isso, né? Então, eu vou só parar por aqui para deixar vocês falarem, e de novos serviços a gente pode conversar um pouco mais para frente, um detalhamento dos novos serviços. Tá. Em relação à pergunta também, eu queria complementar assim, eu concordo com a Rosana, inclusive eu acho que não deveria ter um subsídio explícito para isso. Não tem que ter. Agora, a gente estudou, né, e a gente, por exemplo, no nosso estudo, a gente demonstra que daria para enquadrar, no caso, no RAID, que é alguma coisa que já existe, e melhoraria a taxa interna de retorno do projeto e, curiosamente, aumenta a arrecadação tributária, né, porque você acelera o perfil dos investimentos. E uma outra coisa que a gente percebeu é que um dos benefícios maiores que tem, né, que a gente fez a metodologia que é compatível com a Europa, a gente fez análises comparativas também. No caso do Brasil, redução de perdas comerciais é muito relevante. Então, você tem uma capacidade mais assertiva de fazer o combate, né, e identificar onde é que estão as fraudes, né, e até de evitar. E aí não é aquele medidor individual, né, você pode fazer ele no sistema central, né, mas com telemedição, né, com bimedição, né, porque já está centralizado, e aí você é bem mais assertivo. Então, até algumas concessionárias menos densas, né, mas com mais problemas de fraude, poderiam se beneficiar também. E então, feito esse comentário, né, sobre a forma, né, a gente acha até que, inclusive, que para pleitear o RAID tem que fazer um ACB, né, uma análise de custo-benefício para poder demonstrar, né, senão não faz sentido, né. Agora, feito isso, em relação à plataforma, ela é uma situação em aberto. O conceito é, com a digitalização e com a separação das atividades, em que vários conflitos de interesse desaparecem, a distribuidora tem a possibilidade de fazer receitas adicionais.
Se a gente for olhar lá o que está entre acessórias e acessórias complementares, lá na regra atual, aí você vai ver a arrecadação de faturas para terceiro, por exemplo, está lá. Só que você tem que compartilhar 60%. Precisa, né? Por que não? Né? Por que não posso criar uma regra um pouco melhor de deixar esse benefício ficar com a distribuidora para que ela desenvolva e lá na frente eu capturo? Outra questão, compartilhamento de infraestrutura mesmo, né? Então, a gente está falando dos postos, falando até dos próprios cabos, né? Porque você pode fazer comunicação de dados, né? Pelos cabos elétricos, né? Tem tecnologia para isso. Mas eu vou ter cabos de comunicação, eu vou ter radiofrequência para comunicação entre os meus medidores, né? E os meus componentes automatizados na rede, que não é só medidor, eu vou ter ligador, eu vou ter uma série de equipamentos que vão estar conectados. Eu visitei o centro de operação lá da Enel São Paulo, antes de virar a Enel São Paulo, logo antes, né? E o pessoal me mostrou, né? O centro de operação deles já tem a operação da rede e a operação da comunicação, é tão complexa quanto. Então, o cara fica lá na rede e aí ele fica olhando, olha, tudo tem redundância. Um religador meu falhou um comunicado aqui, mas já tem o outro com redundância, e eu já disparei uma equipe para ver o que foi que aconteceu. Então, você tem alguma possibilidade também de negócios complementares com estações de recarga de veículo. De novo, tem um negócio meio stalinista lá de compartilhamento. Não pode ser assim, né? Você pode desenvolver. Agora, o que é que pode ser desenvolvido? Essa é a questão que a página ainda está em branco. Então, o que a gente tem que dizer é, olha, a distribuidora plataforma tem que ter um ambiente como uma App Store, em que você vai colocar disponível, né, os protocolos para desenvolvimento de serviço de software. Por exemplo, olha, eu tenho aqui uma base de dados agregada de medição. Eu não vou dar dado individualizado aos meus consumidores, mas você pode planejar negócios como conservação energética, eficiência energética, com base nisso, e aí você pode vender um aplicativo de eficiência energética que mapeia o consumo, identifica desperdício via minha App Store. Você usa a minha rede de comunicações. A única coisa que eu quero é que toda vez que alguém baixar o seu aplicativo, você me dê alguns centavos de reais ali. Como é feito nas Apple Stores. E outra coisa que a gente pode ter é esse desenvolvimento, né, que vai ser inevitável, das relações de operação e de vendas peer-to-peer. Então, a gente pode começar a ter comercialização de energia no âmbito da distribuidora, e você pode ganhar uma taxa, né, em cada operação. Para recarga elétrica, você pode ter uma recarga elétrica inteligente usando o sistema de comunicação da distribuidora para saber o preço horário imediatamente. Então, isso tudo são valores que estão sendo disponibilizados à sociedade, que, se houver uma transação, esse valor é realizado. Agora, hoje eu não tenho como monetizar isso em favor da concessão. Eu tenho que criar essa regra. Então, na hora que a gente for olhar lá o contrato, a gente tem que rever os conceitos de serviços inerentes à distribuidora e colocar alguns serviços em aberto, porque vai que surge, né? A regulação não pode ficar muito travada, né? Eu não sei ainda exatamente o que vai ser, mas o que eu sei é que há um grande potencial quando esses consumidores começarem a ter mais informação sobre a medição deles e quando tiver mais geração distribuída. Então, por que eu preciso travar isso? Eu preciso bloquear o que for monopólio natural, né? Por exemplo, no caso da medição, existem dois grandes modelos, né? Um que trata isso como competitivo, que é o caso da Inglaterra e da Austrália. Então, tem um agente de medição, tem um estatal que custodia os dados de medição e disponibiliza para todo mundo. E tem um outro modelo que é mais usual, que está mais presente em outros países, é que isso continua como ativo da distribuição. Então, a distribuidora continua, ela faz o investimento no medidor, ela adequa, baixa tensão está na tarifa, alta tensão consumidor paga, como a regra atual hoje. E a distribuidora custodia os dados. E aí entra na questão do conflito de interesse. Opa, se ela está custodiando esses dados e ela tem informação privilegiada, a gente tem que garantir como é que esse livre acesso é feito. E aí a gente tem que ter uma preocupação com proteger também dados sigilosos. Então, hoje... LGPD. Hoje, no contexto nosso, hoje, é melhor que isso esteja com a distribuidora. Porque, como ela é regulada, eu consigo botar padrões melhores para isso. Porque se a medição ficar, por exemplo, com os comercializadores, né, pode ser que eu não consiga fiscalizar nem garantir que esses dados estão todos disponíveis adequadamente para um centralizador de dados, né? Tem uma série de custos de transação. Então, apesar de haver algum conflito de interesse com isso, né, o principal mecanismo é fazer com que a distribuidora não tenha interesse econômico em reter dados,
Quanto mais dados ela disponibilizar, mais negócios viabiliza, mais receita ela tem, menor vai ser a tarifa dela e maior o lucro, né? Então, fica tudo muito bem alinhado, que eu não quero tarifa alta com lucro alto, eu quero tarifa baixa com lucro alto, como a Rosana falou, e eu quero ganhar dinheiro em disponibilizar e não reter informação. Então, se eu fizer esse alinhamento, está tudo tranquilo. Isso tem que ficar na distribuidora, porque eu consigo regular e fiscalizar melhor. Agora, conflitos de interesse com a comercialização de energia, potencial abuso de poder de mercado, lá atrás, em 1997, quando a gente começou a abrir, deu muito errado, né? Porque era tudo self-dealing, e o self-dealing era por valor normativo, e todo mundo comprava exatamente pelo valor normativo. Outros tempos. A gente hoje tem um mercado maduro, tem uma série de comercializadores capazes de competir, e a gente tem uma melhor informação em relação a isso. Então, eu acho que alguns problemas eles são datados historicamente, e a gente não pode tratá-los como tabu. Então, a questão do self-dealing levou a gente aos leilões regulados. Hoje, eventualmente, já tem maturidade para ir abrindo. Precisa abrir tudo de uma vez? Eu acho melhor tirar o band-aid logo, mas isso é coisa para decidir, né? Essa é parte da discricionariedade, né? Depende do gosto aí. Quer fazer uma regra de transição, quer fazer facultativo. Eu acho que é obrigatório, e quando eu digo que é imediato, é antes da abertura do mercado livre, não que é amanhã, né? Mas não abre o mercado livre enquanto não separar isso. Porque este é o processo de abertura do mercado livre. Porque imediatamente o mercado está aberto. Né? Eu não posso abrir o mercado só para o cara migrar e deixar o problema. Ele tem que migrar resolvendo o problema. Né? E aí tem uma série de... aqui. E como é um contrato administrativo, é regulado, a gente pode fazer isso na marra. Não tem aquela história do... Advogadas, me corrijam. Mas não é aquela história do ato jurídico perfeito. Eu posso mudar administrativamente, desde que é assegurado o equilíbrio. Né? Então, assim, eu posso alterar o contrato e falar. Vai, Thiago, a gente vai conversar, porque o próximo tópico que eu ia pedir para a gente comentar um pouco é justamente a revisão dos contratos de distribuição e essa discussão. Mas antes de passar nesse ponto, e acho até que você abordou que na sua visão, isso tem que ficar com a distribuidora, porque ela tem tarifa regulada, chegaram dois questionamentos que aí, Rosana, você talvez possa abordar, e Thiago também. O primeiro é essa questão de digitalização, ela melhora a própria questão operativa do sistema, foi assim que eu entendi o questionamento. E a segunda é realmente essa preocupação com a baixa renda, ou seja, se essa digitalização ela está voltada para os grandes centros, como ficaria a lugares mais remotos, e se essa economia ela poderia ser utilizada para o acesso social à energia aos mais carentes, ou seja, como é que fica essa parte social e a parte da universalização frente à digitalização. Se vocês puderem abordar isso. Assim, só completando uma fala anterior, e depois eu já entro nessa questão que vocês colocaram. A questão da digitalização em si, especificamente dos medidores inteligentes e a DSO como plataforma, né, uma das coisas que você é enabler é que essa entidade, plataforma DSO, pode começar, inclusive, a colaborar com programas de resposta da demanda. Porque se você tem uma forma de entregar para o cliente um sinal tarifário adequado, um sinal tarifário que tem que ser montado, e provavelmente não é igual em todos os dias do mês, do ano, da semana, em todas as regiões, a gente tem que pensar nisso. Mas, assim, se a gente entrega um sinal tarifário para o consumidor, essa DSO, ela é, inclusive, capaz de, junto com o agregador de resposta da demanda, vender esse serviço para o sistema, vamos supor, entendeu? Então, é mais uma coisa. E aí é que, lembra no meu primeiro slide, quando se coloca aquela flechinha entre transmissão e distribuição ali, você começa essa plataforma de DSO, ela passa a ser realmente um operador de sistema e passa a poder ajudar o operador nacional, né, no caso, digamos, o ONS, na gestão realmente da operação do Sistema Interligado Nacional, né, muito mais do que o que hoje a gente vê. Isso é uma coisa. E a outra coisa é assim, quando o cara tem a informação do seu consumo,
ele sabe que ele está consumindo acima da média do mês passado, ou você pode setar alguns limites, ou que ele está consumindo num horário muito caro, ele passa a gestionar seu consumo para tentar ficar dentro de seu budget também, ou para tentar gestionar a sua fatura de energia elétrica, entendeu? Eu não gosto muito da palavra só medidor inteligente, porque, na real, é uma interface com o cliente. Você criou uma interface da rede com o cliente, uma interface que conversa, e que conversa nos dois sentidos, tá? E, por fim, para terminar só o primeiro bloco, assim, hoje você tem a geração, você tem o fato da geração distribuída, isso é fato, é inexorável, né? Se você tem medidores com essa qualidade de interface espalhados, é só você chegar ali com a sua geração distribuída. Mas ele tem mais uma vantagem, ele entrega com clareza os fluxos de energia que entram e que saem, em que hora que entra, por que preço que entra, em que hora que sai, por que preço que sai. Entendeu? Então, essa capacidade da gente entender realmente on time e online o que está acontecendo no sistema, é uma informação uma informação extremamente valiosa, tanto para criar novos business model, quanto, já respondendo agora a questão que você colocou, quanto para efetivamente melhorar a operação e eficientizar a operação da rede. Porque você começa a ter informação de qualidade que você não tem com esse nível de detalhamento hoje em dia. E claramente você melhora a operação do sistema, quiçá até eficientiza investimento. Tá? Porque com informação melhor, você provavelmente... Desculpa, da informação, Oi? Essa informação com qualidade, desculpa, seria da distribuidora? Ou disponibilidade? Informações de tensão, sobrecarga em sistema, informação técnica. Eu não estou falando de consumo só, não. Não, poderia ser disponibilizado, Maria. Claro que ela tem que ser agregada de alguma forma, né? Para proteger os dados. Mas esse é um tipo de informação que é interessante a gente incentivar a ser compartilhado. Exatamente. Até desenvolver alguma startup que pode, inclusive, prestar serviço para a distribuidora. Para a distribuidora. A informação é uma mercadoria, né? No fundo, uma mercadoria valiosa, que pode ter um mercado, né? Tem que ser cuidado, óbvio. Startups para redação automática, para despacho de manutenção, equipes de poda. O cara com essa informação, ele vai poder fazer várias coisas para tentar vender para a distribuidora. Agora, a gente tem um processo aqui que eu não posso abrir ela com granularidade suficiente para descobrir o seguinte: olha, a Maria João está com a geladeira velha. Eu vou mandar um WhatsApp para ela para vender uma geladeira. Isso não pode. Porque é possível, mas eu não posso, entendeu? Mas é possível, eu consigo ver pelo perfil de carga qual é o equipamento que está para vender geladeira, não. Não, tem que, tem uma questão de Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo que você for fazer não pode ser individualizado de forma nenhuma, tem que ser só de forma agregada, impessoal, tem uma série de regras que tem que ser seguido. Mas, assim, a resposta para a pergunta que foi feita é que quanto mais você vai digitalizando a rede, mais você conhece tanto do funcionamento da operação e dos hábitos de carga de cada alimentador, você consegue eficientizar tanto a operação quanto os investimentos. Eu esqueci a segunda pergunta, Gê. É sobre melhoria da qualidade, eu acho, um pouco. Se a digitalização pode ajudar na melhoria aí da qualidade. A resposta é sim, porque exatamente isso que eu falei, você tem você consegue operar melhor o que você tem, o seu ativo, e você consegue eficientizar o uso do ativo existente, e você consegue postergar ou evitar investimentos por causa do conhecimento que você tem. Já estou um webinar sobre informação. Vamos fazer um outro, Jerusa. Aí, sobre a questão das áreas de baixa renda, tal, né, a digitalização, ela é para ser feita, ela está ao acesso de todos. A única coisa que eu coloquei é que não é uma questão de você separar ricos e pobres, não é isso, tá? É só assim, para que faça sentido o investimento dessa monta,
tem que trazer benefício. Ou seja, essa análise geral, né, mais global de custo-benefício, ela tem que ser positiva. Tá? Mas uma vez que ela seja positiva, por exemplo, na cidade de São Paulo, ela foi positiva. Tá? Já posso afirmar que foi positiva. Vai ser feito, se a coisa andar da forma como a gente quer, porque tem ainda muita coisa para ser olhada, né, vai se abranger a cidade da forma mais ampla possível. Tá? Não é uma questão de segregar, é uma questão de que para aquela área de concessão tem que fazer sentido. Mas desculpa, tem um aspecto, Tiago, você ia falando. Não, é que tem um aspecto em relação a isso que a Rosana falou, que é o seguinte: para você ter o benefício, você tem que alcançar a massa crítica, né? Então, assim, você pode ter alguns benefícios com redução de perdas comerciais em algumas áreas, né? Bem pontuais, mas se você quer os benefícios mesmos de qualidade, a gente apurou DEC, FEC, tudo isso dá para reduzir com políticas mais assertivas e com self-healing. A própria rede, ela identifica onde que está e ela sabe. Hoje, a gente tem uma área muito grande de investigação. Com os medidores, a gente vai poder delimitar. E aí eu posso fazer os contornos e automaticamente fazer com que o impacto seja menor, melhorar a qualidade. E como você tem que ter uma massa crítica, né, então a gente vai levar, sim, né, para todos os lugares, inclusive vai ser rateado na tarifa como um todo. Né? Inclusive o pessoal que está no Mercado Livre, né, e se separar, isso é fio, né? Então vai ser colocado. Agora, o que a gente coloca é o seguinte: aumenta, né, a base de remuneração, mas tem outros benefícios tarifários, e aí no final do dia faz sentido para todo mundo. Tem várias perguntas aqui ligadas que a gente não vai talvez conseguir no tempo responder uma por uma, vocês abordaram todas de alguma forma, mas realmente acho que a gente vai ter que fazer um webinar só de LGPD e o setor e a questão da digitalização. Já me solicitaram esse tema, então até para quem está nos ouvindo, a gente faz um webinar específico, que é muito tema, oportunidade para startup, sigilo das informações, mercados para as informações, né, regras para ninguém ficar mandando WhatsApp para vender geladeira, pelo amor de Deus, né? Então, vocês podem dar uma olhada, acho que alguns até vocês já responderam, mas eu acho que é um tema muito interessante. Jerusa, você quer mover para algum outro tema, voltar? Fica com você. Obrigada, Maria. Eu acho que a gente poderia avançar só mais um pouquinho. Como você disse, as perguntas são muito interessantes, né? Energia wireless. Quando a gente está falando de futuro, chegam umas perguntas, eu falo, é o mundo dos Jetsons, né? Que a gente está vivendo. Mas eu queria mover um pouco, só para a gente avançar. E como a Maria falou, a ideia de fazer novos webinars e fazer um só de LGPD, essa questão do conflito é muito interessante. Mas eu queria voltar um pouco para a gente falar dos contratos de concessão, porque eu acho que está muito evidente que é premente, é urgente essa separação, é urgente a revisão desse modelo, mas os contratos de concessão, na forma como estão desenhados hoje e assinados, regime de serviço pelo preço, fator X, regulação por incentivos, mas não adequado para o cenário de hoje. E Rosana acabou de confirmar aí que a primeira distribuidora que deve vencer já é 2015. Como a gente consegue fazer isso? E Thiago também fez a provocação, me corrija se eu estiver errado, a gente pode fazer unilateral porque é contrato de concessão. E sempre tem as discussões do equilíbrio econômico-financeiro. Mas de forma mais recente, vem surgindo com muita força aí, e acho que o cenário da pandemia, a discussão da RTE, das distribuidoras, trouxe para o setor elétrico a discussão dos contratos incompletos, e para quem não tem familiaridade aí com a tese, a ideia é de que todo contrato de longo prazo é naturalmente incompleto, então certas ocorrências, você não tem como prever todas as ocorrências, todas as mudanças desse contrato ao longo dos anos. Mas nós temos a oportunidade realmente de trabalhar num instrumento de concessão que talvez comporte alguma flexibilidade. Ainda que você, nesse cenário, não consiga esgotar esse modelo, mas para a distribuidora que está tendo a sua concessão prorrogada, não seria interessante, e é muito gostoso quando a gente traz engenheiros, economistas para a discussão, porque fica muito rica, né, a visão da regulação econômica, da regulação técnica.
não seria o caso de, nesse momento, a gente já trabalhar com cláusulas e começar desde já, né? Porque se é 2025, né, Rosana, você falou, 2025 e 2015. 2025 é cenário de 4 anos. Hoje já começar essa discussão do que é esse novo contrato, e nesse contexto eu queria pedir para a gente avançar nisso. A regulação por incentivos fica como? Já compartilhando aqui uma visão pessoal. Essa discussão que a Procuradoria da ANEEL e aí outros agentes estão trazendo dos contratos incompletos, eu acho ela muito interessante e muito pertinente no contexto atual. No contexto atual, no seguinte sentido: hoje a gente está discutindo a revisão da lei de concessão, a revisão da lei de PPP, e isso está trazido, ou seja, ganhou força a matriz de alocação de risco. A tese hoje que está emplacando é a matriz de alocação de risco e não mais o equilíbrio econômico-financeiro. O equilíbrio econômico-financeiro, não que ele não exista, as pessoas que estão assistindo vão me achar maluca, mas não é isso. Hoje toda a discussão jurídica e econômica está muito focada nisso, matriz de alocação de risco. Então, tendo presente essa nova visão, que eu particularmente acho que tem que ser aplicada para novos contratos. Por quê? Você trazer uma teoria tão inovadora, tão moderna, mas aplicar para um contrato em que, quando o investidor entrou, o cenário era outro. Se a gente olha quando as empresas assinaram o seu contrato, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro, a tese pacífica era Constituição Federal, Lei 8666, isso não tinha discussão na época. Então, a gente trazer essa nova visão para contratos vigentes, ela é muito complicada. Mas, já que estamos aí prestes a negociar os novos contratos, qual ferramenta, ou não sei se vocês já têm uma noção, uma ideia, qual regulação seria aplicável, como é que se enquadra, como é que vocês olham a regulação tarifária hoje e frente a esse novo modelo, essa perspectiva de celebração de um novo contrato? E aí até tem uma pergunta que acho que vocês podem abordar já nessa fala, do Weber Filho. Ele fala: grande parte dos custos da distribuidora tem uma natureza de custo fixo, tanto o OPEX quanto o CAPEX. Então, se o consumidor ele faz a gestão da demanda, isso reduz a receita das distribuidoras sem alterar o custo fixo. Então, como garantir esse equilíbrio neste novo cenário? E aproveitando, antes de vocês falar, será que a matriz de risco elimina toda essa discussão para o futuro, mesmo que só para o futuro? Porque não há matriz nenhuma que eu conheça que consegue colocar todo o risco alocado. Será que ainda não vai ter discussão do risco extraordinário, ordinário? Ou seja, não estamos trocando alhos por bugalhos, no fundo? Maria, quando eu vi esse parecer da ANEEL, a primeira coisa que eu pensei foi isso: olha, ótimo, mas não afasta a questão do risco extraordinário. Né? Você está olhando, né, aí, falando no nosso economês e engenheirês, né, Rosana? Os caras estão olhando o problema dual, mas o problema ainda é o mesmo. É como assim, maximizar lucro ou minimizar custo? Dá no mesmo no final do dia, né? Mas assim, o cara está querendo falar assim: olha, não interessa o equilíbrio econômico-financeiro, interessa a matriz de risco. Ok, mas essa matriz de risco não tem o que a gente está discutindo, que é a força maior, o caso fortuito, né? Então, é um negócio meio maluco. Agora, assim, em relação ao contrato, assim, pelo final, hoje a gente tem o price cap, e essa discussão um pouco bizantina entre as próprias distribuidoras, porque a gente tem distribuidoras maduras em que já estão vendo que esse negócio esgota e que vira uma armadilha. E tem distribuidoras com mercados que ainda crescem muito rápido, que querem surfar na onda mais um pouquinho. Mas quando você faz a separação de D e C, a parte volátil, a parte que é de fato arriscada, ela é megawatt-hora, ela é consumo de energia, ela vai embora, ela vai junto com a C. O que ficaria de mercado para a distribuidora poderia ser megawatt, né? Potência, capacidade disponibilizada, ou números de consumidores, né? E aí, mas ela é tão pouco volátil que aí não faz mais muita diferença entre ser price cap e revenue cap. Para o pessoal que não está acostumado com o termo entender, tanto nos dois modelos, você parte como a Rosana falou, da receita requerida, que é a despesa que tem que ser rateada no condomínio. Nos dois casos, essa despesa não é a despesa exatamente real, ela é construída a partir de alguns dados, que são, por exemplo, hoje, pass-through, despesa real, como compra de energia, transmissão, encargos e tributos, que isso é custo pelo serviço, vai embora. E tem algumas receitas, por exemplo, a base de remuneração, eu uso um banco de preços, valores médios,
O custo de operação e manutenção, eu uso uma fronteira de eficiência para determinar qual que é o custo eficaz. Receitas irrecuperáveis, eu tenho um método. Então, a tarifa por incentivo, ela busca você comparar as distribuidoras, dar um tratamento estatístico para isso e gerar uma competição entre elas, porque sempre que uma melhora, força o índice regulatório para baixo e todas as outras correm atrás. Isso fica, para mim, isso é inevitável, isso tem que ficar. Agora, vai fazer pouca diferença se é o price cap, onde eu fixo essa tarifa, mas o risco de mercado fica com a distribuidora. Quer dizer, eu disse que ela, para calcular a receita requerida atender, ela precisava de R$100 por quilowatt-hora. O mercado cresceu, ela conseguiu mais do que a receita. Se o mercado caiu, ela conseguiu menos do que a receita. E o modelo de revenue cap, em que eu faço a mesma coisa. Só que no final do ano eu olho para ver, ganhou mais ou menos, né? Hoje a gente faz um ajuste para componentes financeiros, que é aqueles que deveriam ser repassados. Haveria esse ajuste para tudo. Agora tem que fazer essa conta um pouco melhor, tem que aperfeiçoar. Mas, de uma maneira geral, eu acho que com a separação a discussão fica menos dogmática. Vai fazer pouca diferença entre o price cap e o revenue cap. Agora, eu acho que a gente tem que continuar com todos os nossos instrumentos atuais, né, de receitas irrecuperáveis, de OIM, de base de remuneração, para tudo. Continua. Inclusive, compra de energia elétrica, eu faria um banco de preços de compra de energia elétrica em vez de mandar comprar em leilão. Eu acho mais simples, né? Mas isso é algo detalhado. As outras obrigações do contrato, para mim, o que muda mais são, como eu já tenho repetido, são as atividades, né? Quais as atividades pode prestar? Hoje é muito restrito. É claro que eu não estou querendo que ele crie uma concessionária de carro, mas algumas coisas tem que... porque tem a frota, né? Você pode estar vendendo. Mas assim, algumas coisas a gente tem que trazer. Então, o serviço inerente vai envolver a infraestrutura de rede e a infraestrutura de comunicação, e isso tem que ser parte do serviço a ser explorado. E o meu objetivo é gerar incentivos para que isso seja explorado ao máximo. Hoje a gente tem uma utilização ruim da rede, dos ativos. Muito ativo está sendo compartilhado sem remuneração. Isso está errado. Tem que ser tudo remunerado. Agora, sim, os detalhes mesmos, eu não me sinto à vontade de discutir agora a meia hora do almoço. É verdade. Mas aí vou aproveitar que a Rosana também vai falar sobre o tema e perguntar, também não há uma distorção aí na divisão comodicidade? Claro que tem que dividir comodicidade, mas hoje é um pouco, como você colocou, Tiago, leonino, é um desincentivo a ser eficiente, é assim que eu vejo. Porque para que você, se ali no final do ano vão me pegar tudo, e às vezes até um pouco mais, né? Porque é um cálculo meio maluco. Eu acho que, aliás, é ilegal, porque eu acho que parte dessa eficiência tem que ficar com a concessionária, pelo menos por um período. Mas, enfim, isso é uma discussão com o nosso regulador. Rosana, se você quiser comentar esse tema. Olha, com relação ao contrato de concessão, que foi a provocação da Jerusa, como é que tem que ficar? Assim, eu acho que tem que se debruçar sobre isso. O único guideline, né, é que é uma oportunidade e a gente tem que deixar o contrato preparado para que quem queira realmente assumir, fazer essa separação, que possa fazer essa separação. Eu sei que o Tiago falou, não, tem que ser obrigatório, tem que ser para todo mundo, tal. Não sei, Tiago, vamos dar uma olhada, né? Porque justamente tem gente querendo ainda surfar no crescimento de mercado e aí faz sentido estar tudo junto. Eu não sei, Tiago, entendeu? Eu acho que deixar a opção, né? E obviamente se fizer sentido para todo mundo vai migrar, mas tem que preparar esse contrato. Agora, se vai ser revenue cap, se vai ser price cap, se vai ser um custo fixo, ou se vai ser um custo fixo e um pequeno custo variável, porque tem parte na DSO que é fixo, e tem parte que ela varia conforme a energia trafegada. Então, assim, tem que... como que vai se fazer essa remuneração da DSO? Puxa, a experiência internacional tem de tudo quanto é jeito, não fica só em price cap e revenue cap, né? Assim, tem para todo gosto. A gente tem que estudar e nós não nos debruçamos ainda sobre isso. Não o suficiente para ter uma coisa. A gente pode fazer
A gente pode até fazer depois uma conversa sobre isso. Agora, Maria, indo para outras receitas, que é o que você falou, realmente, porque muitas vezes, olha só, muitas vezes para você poder oferecer um outro, hoje em dia mesmo, tá? Não precisa nem ser nesse mundo futurístico. Para você poder oferecer uma outra receita, ou você oferecer um outro serviço, né? Você tem que fazer algum tipo de investimento. Ó, vou dar um exemplo bem básico, tá? Você quer oferecer para o seu cliente talvez o projeto de engenharia da instalação dele, porque senão ele teria que contratar de terceiros, tá? O nosso regulador, ele parte do princípio que você vai fazer com pessoal próprio. Não é bem assim, porque dependendo do volume, assim, o que você consegue fazer com o seu pessoal próprio? Um negocinho assim que não vai, assim, é muito pouco, entendeu? Para que isso fosse uma atividade. E, pô, seria uma atividade bacana, porque você já começa a fazer as coisas até com uma normativa direitinho. Bom, só como ideia, tá? Não, isso daí hoje você não pode ter uma pessoa, entendeu? Você não pode fazer esse investimento, você não pode ter. Então, eu acho que a forma como a gente tem regulado aí outras receitas, ela funcionou quando foi pensada, o mundo andou e ela tem que ser repensada. Teve uma audiência pública recente até que fechou. A ANEEL não aceitou, não acatou muito as nossas colocações. Eu também entendi o ponto da ANEEL, não estou aqui. Agora, o que a gente vê assim, é que tem um espaço enorme para a gente desalavancar, para a gente alavancar outras receitas. E da forma como está, não vai acontecer. Né? Não vai acontecer. Nós fizemos um estudo com um parceiro, com outras distribuidoras, inclusive com a Copel, e a gente vê claramente isso. Algumas tentativas que a gente fez, o que a gente podia fazer se a gente colocar a medidora inteligente? E esbarrava sempre, mas compartilhando assim não faz sentido. Então, acho que tem um pouco de lição de casa do nosso lado, de levar exemplos concretos para o regulador, para o Ministério, para o regulador, mas também tem que, o nosso regulador e o Ministério, que eles estão fazendo, tem que enxergar que esse novo mundo está aí. Não sei se eu respondi sua pergunta, Maria. Não, respondeu, acho que as duas. A verdade é que fica claro, né, dos pontos que vocês trouxeram aqui, tentando dar até uma fechada, que a gente já está passando aqui um pouquinho do tempo, indo já para o final, né? Não estamos passando, mas para o final, a gente abordou vários pontos mesmo que eu queria que abordasse. Acho que a Jerusa também, a gente trocou umas mensagens aqui. A questão mesmo do contrato é muito importante, porque hoje o contrato da distribuidora limita qualquer avanço, né? A gente não consegue andar, e a gente viu que o mundo está andando e o direito precisa se adequar. E o pior, acho que o Tiago trouxe esse ponto, né? O pior, talvez o melhor, seja o momento da gente criar espaços no contrato, porque essa coisa de querer que o contrato é incompleto, mas tem que ser tão completo e tem que definir tanto que a gente não consegue deixar espaço para nenhuma inovação, é muita prepotência achar que a gente consegue hoje, né, ver tudo que é possível com a digitalização, com o avanço. Bom, eu vi vários pontos, todos eles me deram ideias de webinars individuais, até só sobre determinados pontos, né? Seria ótimo termos séries de webinars, eu acho que foi muito positivo. Jerusa, se você quiser finalizar, e cada um de vocês faz aí umas últimas palavras para o público, coisa de 5 minutos, a gente termina, porque o Tiago tem que almoçar. Tá certo, Tiago, tem que ter rotina, tem que... O problema é a rotina aqui em casa das crianças também, né? Pois é, tá vendo? É verdade, tem que ter. O Thiago é mineiro, porque na minha casa também o almoço sai 11h30, porque é família de mineiro. Mas eu só tenho a agradecer, Rosane e Thiago, pela aula mesmo. Anotei também várias ideias. Vocês trouxeram conceitos muito inovadores. Acho que a gente cumpriu o propósito de entender um pouquinho aí do que se espera da distribuidora do futuro. Acho que foi muito rica a discussão, né, Maria? E é o que você falou, acho que a urgência do tema, a gente precisa começar a falar mais sobre isso e endereçar essas questões o quanto antes, para que todas essas outras medidas que estão sendo colocadas também sejam efetivas e a distribuidora não seja carregada aí a reboque. Eu só tenho a agradecer você, Maria, pela oportunidade da gente debater esse tema que é fundamental também para o setor. Muito obrigada.
Tiago? Eu queria agradecer o convite, muito legal. Eu vou dar o conselho de não me convidar mais, nem a Rosana, porque senão você vai ficar fazendo um webinar até o final da vida, porque a gente vai dar sempre ideias. Conselho não aceito, vou convidar. E eu queria agradecer muito a Rosana por ter aceitado o desafio da gente fazer quase que de improviso, né? Porque eu falei com ela, não adianta a gente escolher, vamos lá, a gente consegue falar de improviso, porque esse é um tema que tem que ser natural, né, a discussão. Né? Vai surgindo os pontos e abre a ideia para novos. Eu achei muito interessante, vocês trouxeram com outra visão, que a gente fala muito genericamente da distribuidora do futuro, só pensando nas fontes novas e pronto. E vocês trouxeram detalhes diversos que precisam ser olhados. Muito obrigada, agradeço. A verdade é que tanto a Enel, né, quanto a gente tem se debruçado sobre isso já há mais de ano, né? Então, a gente identificou esse tema como, de fato, o grande pilar do modelo, e tem feito esse aprofundamento. E essa discussão está bem madura entre as distribuidoras. A Energisa, a Neo Energia, a própria CPFL também estão trabalhando. Agora, eu sinto falta de diálogo, de eco ainda na ANEEL e no Ministério. Esse era um assunto que é menos complicado de resolver do que outros, mas é muito urgente e, como eu disse logo no começo, do ponto de vista intelectual, é muito instigante. Então, esse debate, né, ele é muito rico. A gente poderia estar agora aqui já indo para vários detalhes e aprofundando e criando uma rota, né, para chegar lá. Porque a gente não vai resolver o problema do Brasil, a gente vai continuar nessa situação de estar sempre no fio da navalha, enquanto a gente não fizer a reforma de onde está a revolução, que é no âmbito da distribuição. As pessoas, às vezes, acham que geração distribuída é porque ela está espalhada, ela é porque está na distribuição, gente. Exatamente. Esse é daí que deu o nome. É anotado que no próximo a gente vai tentar trazer alguém da ANEEL ou do Ministério para se juntar ao grupo. Rosana? Bom, primeiro eu agradecer muito, né, a possibilidade de estar aqui com vocês, adorei, né, até pus o bonequinho do Tiago lá no começo, porque eu fiquei tão feliz que o debate era com ele, que eu botei o bonequinho dele, tentei, viu, Tiago, tentei. Assim, como palavra final, assim, a gente tem que superar alguns dogmas também no nosso país, né? O primeiro deles, assim, não vamos fazer essa modernização por fazer, vamos fazer porque ela faz sentido. E a gente tem que entender muito bem qual é o sentido que ela faz. A outra coisa assim, o fazer sentido, ele vai além do que o umbigo do setor elétrico, entendeu? Assim, com perdão da palavra, mas a gente às vezes fica muito self-centered, né? Fica muito centradinho na gente, né? Isso que a gente está falando aqui, ele vai além disso. A gente está falando, talvez, em conseguir alavancar outros negócios para outras partes da sociedade, criar emprego, gente prestando serviço, os apps que o Tiago estava falando. E aí eu acho que a gente tem que ter esse papo com o regulador e com o Ministério, que seja um papo bem de peito aberto, assim, de vamos abraçar essa novidade. Vamos primeiro ver se ela faz sentido, mas vamos abraçar essa novidade. A gente vê que tem vontade de fazer, mas, assim, entre ter vontade e começar a implementar, nós precisamos começar a trilhar esse caminho. Isso é uma coisa. E, por final, assim, eu realmente não acredito que uma obrigatoriedade de digitalização ou de um programa nacional, sem ter esse olhar, se faz sentido ou não faz, eu não acho que seja por aí. Eu vi alguns países que fizeram de forma obrigatória e tiveram que repisar os passos para trás, porque no fim acabou, ou não se cumpriu, ou não fez sentido. Tá? E se eu posso uma palavrinha a mais, eu sei que na reunião tem uma pessoa que eu amo demais, que eu comecei a trabalhar com esse assunto, que é o Sidney Simonage. Ele está na reunião, eu queria mandar um beijo enorme para ele, tá? Estou aproveitando meu minuto de fama aqui. Um abração, Sidney, é professor de todo mundo aqui. É verdade, foi ótimo, olha, foi muito, muito instigante. Obrigada aí, Jerusa, que organizou também, né, que deu a ideia do tema, vocês de terem aqui com a gente, e a gente precisa falar da distribuição do futuro e do regulador do futuro, pelo que eu entendi, né, que a gente também vai precisar ter um regulador que tenha um olhar de futuro para alguns assuntos.
Eu agradeço a todos que nos assistiram aqui. Olha, a audiência ótima até o final também. Quem não pôde assistir, fica gravado. E agradeço demais a forma como vocês trouxeram assuntos tão complicados de maneira didática, fácil de falar. O Tiago acha que é tudo simples, que faz amanhã, né? Mas tudo bem, só na sua cabeça, Tiago, economista. Eu que sou economista, tem hora que não dá para acompanhar, hein? Mas, gente, muito obrigada a todos e até o nosso próximo café. A gente vai escolher um tema bem legal aqui para continuar trazendo nessa plataforma. Obrigada a todos por estarem com a gente. Bom almoço. Até mais, gente. Tchau. Tchau.